Oi, gente, voltei. Por que será, né, que a gente está incomodando tanto? Eu acredito que pelos vídeos anteriores vocês já entenderam por que o monte está incomodando, né? Ficou muito fácil compreender por que o monte está incomodando o crime organizado, né? Por quê? Porque ele não vai se corromper, eles não conseguiram achar absolutamente nada sobre a vida dele, nada. Então, assim, Então, se essa pessoa, né, que não dá pra você chantagear, porque a maior parte das vezes, o que eles fazem, né? Ou eles corrompem pagando, né? Ou simplesmente eles fazem a chantagem, né? Quando não dá pra corromper, porque a autoridade não vai receber dinheiro, porque ela tem um pingo de amor pelo emprego dela, né? Quando isso acontece, o que eles vão fazer? Aí eles vão fazer a chantagem, né? A chantagem. E, enfim, eu vou, inclusive, né, falar sobre essa questão da chantagem primeiro, né? Que eu acho muito interessante. Bom, eu vou ter que direcionar esse vídeo da forma mais vergonhosa da face da Terra a uma mulher que provavelmente não tem nada a ver com isso, tá? Acredito eu, né? Porque nem a conheço, né? Que é a esposa de uma autoridade que simplesmente o marido dela está sendo chantageado por causa do relacionamento dele extraconjugal. Essa situação eu acho assim tão patética, porque a gente vive num mundo, gente, onde as pessoas elas podem se separar a qualquer momento. A qualquer momento. Ser traído, pode colocar aí na sua cacholinha que, a não ser que você seja, né, um menor de idade, você não tem chance de você não ter sido traído alguma vez na vida. Todo mundo já foi traído. Todo mundo já teve num relacionamento onde rolou traição. Então, assim, você ser chantageado por causa de uma traição extraconjugal, pra mim é patético. Sinceramente, é patético. É ridículo, né? É ridículo. Porque você não pode conversar com seu cônjuge sobre isso, ou tá acontecendo outras coisas que são bem mais graves do que uma mera traição. Eu opto pela segunda opção, mas enfim, né? Mas como a população jura de pé junto, entendeu? Que a situação é essa, entendeu? Então vamos acreditar um pouco na população, né? Então, essa situação é muito constrangedora. E eu gostaria de realmente ter uma conversa de mulher para mulher com essa esposa dessa autoridade. Quer dizer, minha senhora, a senhora tem que se decidir. Ou a senhora se separa do seu marido, ou fica com o seu marido e aceita a situação. Sabe? Ou sabe, volta para a fase antiga e vive um relacionamento polígamo, né? Ou seja, com mais de um relacionamento, né? Aceita uma segunda esposa, aceita, né, uma concubina, né? Enfim, né? Ou você realmente lida com isso, ou assim, eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. Porque eu tô passando por essa situação porque você não aceita esse relacionamento extraconjugal e também não se separa. Então, assim, é uma situação, assim, horrenda. E aí fica esse discurso, entendeu? De que não se pode fazer nada porque tá sendo chantageado, entendeu? Porque a minha mulher vai descobrir e aí ela vai querer se separar de mim, vai ter divisão de bens e tal, papapá. Enfim, minha senhora, se a senhora não gosta mais do seu marido, sinceramente, se separa. Pega os 50% do que é seu, entendeu? E vai viver sua vida, que a senhora vai ser muito feliz. Porque eu já fui traída na minha vida. E eu posso dizer com todas as letras, com todas as palavras, a minha vida melhorou 1000% depois que eu me separei. 1000%. 1000%. Eu passei por uma traição muito pior do que a sua traição. Muito pior. Porque ela não envolveu só traição, envolveu todo tipo de baixaria, de ameaça de morte até, de briga por dinheiro que era meu, entendeu? Então, assim, minha senhora, sinceramente, cara, a sua situação tá cômoda. Tá cômoda. Pega seus 50% e cai fora desse relacionamento, que a sua vida vai ser 1000 vezes melhor. Ah, mas a senhora é
obcecada pelo seu marido, a senhora ama o seu marido e tal. Então, fica nesse relacionamento sabendo que a qualquer momento o seu marido vai ter filho com as outras, e é porque a finalidade é sempre essa, tá? É sempre conseguir o patrimônio que não é delas, tá? Que é isso que essas mulheres querem. Então, assim, e a senhora vai ter que dividir com mais gente. Então, assim, é a senhora que escolha. Eu não vou me meter nessa situação de se a senhora gosta ou não desse homem. Eu não consigo ver uma qualidade nele pra senhora gostar dele, mas enfim, né? A gente realmente não entende os desígnios do coração. Então, você tá passando por essa situação, eu entendo, sabe? Eu sou solidária ao máximo. Quer ir lá na minha casa, sentar, tomar um chá, sabe? Um chazinho de jasmim, entendeu? Comer um bolinho de laranja, vai lá em casa. Senta lá pra conversar comigo. Eu vou contar pra senhora tudo que eu passei na vida. Tudo que eu passei na vida. E tudo o que aconteceu depois que eu me separei. Então, assim, existe vida depois do divórcio. Existe vida. O começar de novo, às vezes, é a melhor coisa que possa lhe acontecer. Eu vou lhe contar uma história de uma aluna, tá? Eu tive, né, na verdade, né, uma aluna, pra mim ela mora no fundo do meu coração até hoje, né? Ela foi minha aluna na Universo, né, que é uma universidade que fica lá em Niterói, né, lá em São Gonçalo, né? E essa aluna, ela tava sofrendo violência doméstica. Ela sofreu violência doméstica a vida inteira. Desde que ela se casou, ela sofria violência doméstica. Ela foi minha aluna aos 60 anos de idade, ela já estava aposentada. Ele não pagou, ela estava aposentada sim, exatamente. Então, assim, ela já estava aposentada, ela sofria todo tipo de violência, o dinheiro dela ficava na mão dele, tá? Ela dependia financeiramente dele, a casa estava no nome dele, os bens estavam no nome dele, tudo no nome dele. Ou seja, ela não tinha como sair daquela situação sem tomar um grande prejuízo. Ela tinha uma habilidade assim incrível, que era a habilidade de pintar. Ela era uma artista pintando, uma artista. É pena que eu não estou em casa, senão ele mostraria o quadro que ela fez pra mim. E essa mulher, ela um dia, né, que ela não estava aguentando mais, ela sabia que eu sempre fui feminista, que eu sempre, né, tentei alertar as mulheres, né, para a necessidade delas lutarem pelos direitos delas, enfim. Os textos também traziam essa realidade, né, faziam com que os alunos pensassem, enfim, né. E ela sentou para conversar comigo um dia e ela contou toda a história da vida dela. Eu falei para ela, olha, eu não sei como eu posso te ajudar diretamente, né, mas eu tinha uma amiga, né, a Lídia, né, faz muito tempo que eu não a vejo, não é nem porque eu a tinha, né, porque simplesmente a gente nunca mais se encontrou, né, depois que eu saí do Rio de Janeiro. E a Lídia era uma pessoa muito bacana, ela era uma psicóloga, né, ela acredito que ela tá viva, né, ela é uma psicóloga. E toda vez que eu pegava um caso assim, eu ia conversar com a Lídia, né, pra ver se a Lídia ajudava, porque eu não sou formada em psicologia, né. Então, e aí eu cheguei pra Lídia, né, e contei, né, eu falei assim, Lídia, será que a gente não tinha condição aqui da universidade, né, da gente tentar buscar os recursos, essas casas das mulheres, né, um lugar para ela poder sair e conseguir, né, buscar abrigo, né, e sair desse relacionamento, porque esse homem ele vai acabar matando essa mulher, né, e ela não quer dar queixa na polícia porque ela alega que a polícia não faz nada. E a gente não sabia direito o que fazer, né? Alguma coisa que ela possa, né, buscar algum recurso financeiro, né, para poder sair dessa situação de violência. E nem a Lídia, não, Fá, tem sim. A Lídia era muito bem relacionada, né? E ela falou, tem sim, Fá, tem eu vou buscar um abrigo que eu conheço, né, e tal, e vou buscar toda essa situação. Eu até falei assim, não tem como você conversar diretamente com ela, né, e tal, né, enfim, pra poder ver isso, né. E aí a Lídia foi conversar com ela, explicou toda a situação. Só que nesse ínterim, eu consegui um outro emprego em outra universidade onde eu ia ganhar mais. E aí aquele emprego acabou virando um estorvo, né? Porque eu tinha um gasto muito grande de ir, né, do Flamengo até São Gonçalo.
eu saía de lá muito tarde e eu andava de ônibus nessa época, né? Então, assim, eu decidi sair dessa universidade. E eu fui pra essa outra instituição e saí de lá. E aí passou um tempo, meu irmão trabalhava lá nessa universidade, né? E ele chegou e foi lá em casa, né? E ele levou o quadro que ela mandou de presente pra mim. Eu acho que poucas vezes na vida eu me emocionei tanto quanto naquele dia. Ela tinha mandado um bilhete pra mim, né? Uma carta, né? Onde ela dizia, né, que ela tinha saído de casa. Ela tinha vivido no abrigo por um tempo, né? Até que lá no abrigo ela conheceu muitas pessoas no abrigo, muitas pessoas mesmo. Ela fez até curso financiado pelo abrigo, né? Para curso de pintura, né? Que ela sonhava, né, em ser uma pintora e tal. E por isso ela tinha feito, né, esse quadro para mim, né? Com os conhecimentos que ela já tinha adquirido no curso, né? E aí ela saiu depois do abrigo com emprego já. Ela tinha arrumado um emprego naquela idade, né? Olha só que coisa linda, né? Ela tinha arrumado um emprego e ela já estava vivendo, né? Sozinha, ela alugou um kitnet, né? Ela morava sozinha e ela tinha uma vida completamente diferente daquela vida anterior. Era uma vida onde ela nunca mais seria agredida por alguém, nunca mais ela seria intimidada por alguém, nunca mais ela seria extorquida por alguém. E essa situação assim que eu considero assim, gente, muito, muito, muito bonita, né? Que me emociona de falar, né? E ela estava muito agradecida, tanto a mim quanto a Lídia, né? A Lídia provavelmente ela ainda tinha contato, né? Mas ela estava muito agradecida pelas aulas que eu dei para ela e pelo fato de eu ter conseguido, né, fazer ela abrir os olhos, né? Então, assim, não existe uma situação pior do que essa senhora passou. Não existe uma situação pior do que essa. Pior. Que é você se ver, entendeu, numa faixa etária onde você já é uma pessoa vulnerável só por estar nessa faixa etária, onde você vivenciou uma vida de violência a vida inteira, uma vida de alguém te roubando, de alguém te humilhando, te usurpando, te maltratando, né? E essa mulher, ela saiu dessa vida. Ela saiu para uma vida infinitamente melhor do que essa. Para uma vida onde ela tinha liberdade, para uma vida onde ela tinha dignidade e amor próprio, tá? Então, assim, minha senhora, esposa da autoridade, né? Eu acho que realmente a sua situação não é igual à situação dessa minha aluna. A sua situação não é tão ruim quanto essa situação. E mesmo assim, a senhora está ouvindo a história de uma pessoa que superou tudo isso. De uma pessoa que, aos 60 anos de idade, teve que sair da sua própria casa. De uma pessoa que, aos 60 anos de idade, teve que recomeçar a sua própria vida. Então, assim, eu realmente, assim, lhe peço que a senhora me liberte. Me liberte. Já que o seu marido não pode fazer nada porque ele está sendo chantageado, né? Então agora que eu estou tornando tudo isso público, né? Que a senhora possa repensar, né? Que a senhora possa ir perceber que existe vida, sabe? Fora do casamento. Que existe vida fora de um marido que lhe trai, sabe? Fora de um marido que tira a sua dignidade. Então, assim, a senhora decida, seja corajosa, sabe? Seja corajosa. Não aguenta mais esse relacionamento? Sai fora. A sua vida vai ser 1000 vezes melhor. Mas, se a senhora gosta desse homem tanto ao ponto de perder a sua dignidade, tendo que entrar em relacionamentos adúlteros, se expondo a todo tipo de risco, tá? E tendo que passar por situações ainda piores, que é em uma determinada faixa etária, sabe? Tem que criar a criança de outra pessoa, sabe? Se a senhora gosta tanto desse homem assim, continue nesse relacionamento. Dê um grande dane-se para a sociedade, sabe? E viva esse relacionamento polígamo, entendeu? Então, assim, não tem muito o que fazer com relação a isso. Essa é uma escolha sua, eu respeito sua escolha. Só que não me exponha a esse tipo de situação. Não me exponha. Porque, sinceramente, eu não mereço isso. Eu não mereço ter que entrar no relacionamento de vocês. Ter que dizer todas essas coisas aqui em público.
vexatório em todos os sentidos. Logo eu que sou uma feminista, logo eu que sou uma defensora das mulheres fazerem da vida delas o que elas bem entenderem, contanto que elas estejam dentro da lei. Então assim, por favor, sabe, seja adulta. Eu não sei que idade a senhora tem, nem nada disso. Acredito que provavelmente deva ser uma idade parecida com a minha, né? Pela idade do seu marido. Então, assim, pense sobre isso, sabe? E simplesmente coloque em evidência esse homem, esse calhorda que está chantageando seu marido. Que seu marido é uma pessoa tão honesta mesmo como todo mundo diz que ele é, entendeu? Como as outras autoridades fazem questão de dizer que ele é, ele não merecia estar passando por esse tipo de situação. Por causa única e exclusivamente de um relacionamento extraconjugal. Porque nem a polícia, nem as outras autoridades, nem o judiciário, entendeu? Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso, com o tipo de relacionamento que as outras pessoas têm. Ser chantageado por algo assim é um absurdo. É um absurdo em todos os sentidos, É um absurdo. Então assim, se isso é o que o documento falso tem contra o seu marido, eu realmente acredito que seu marido seja honesto. Se for só isso, eu acredito que ele seja. Mas o que não pode acontecer é eu ficar exposta a um criminoso dessa periculosidade que é o documento falso, única e exclusivamente para que a senhora não tenha a exposição desse relacionamento. Isso realmente é inadmissível. Isso é inadmissível. Então assim, eu peço que a senhora seja adulta, que a senhora reflita, sabe? E que a senhora coloque a boca no trombone. Coloque a boca no trombone. Se é por causa disso, sabe? Coloque a boca no trombone. Faça a sua escolha, faça a sua opção de vida. A senhora é livre. A senhora vive num estado livre. A senhora vive num relacionamento, sinceramente, onde a senhora não passa pela violência que essa mulher, que foi minha aluna, passou. Então assim, por favor, repense. Faça um escândalo, faça como eu. Coloque lá num vídeo na internet e acabou a história.